neste caderno, deixem-me só ler aqui esta citação, ela diz: a ação católica foi muito importante porque funcionava segundo uma metodologia própria, ver, julgar e agir, ou seja, estar atenta às coisas e aos factos e analisá-los para ver o que era preciso fazer e então fazê-lo. Não basta falar, é preciso fazer com eficácia, como aqui já foi referido. Por outro lado, é interessante, porque ela também é sempre uma defensora dos direitos das mulheres, no prefácio deste caderno diz Leonor Beleza, a propósito do seu envolvimento de Maria de Lourdes Pintacilgo nestas instituições religiosas, diz ela: e é tanto mais peculiar quanto o palco da militância religiosa constituiu na progressiva afirmação o mais determinante, um mundo onde a afirmação feminina era e continua a ser imensamente rara. Portanto, ainda hoje, no contexto das organizações religiosas e da própria Igreja Católica, as mulheres têm menos espaço, têm menos voz. E, portanto, ela trouxe voz também ao contexto voz das mulheres ao contexto das organizações religiosas. Na política, já aqui foi dito, ela foi, de facto, a primeira mulher em Portugal a ser ministra. Já tinha sido secretária de Estado, mas foi, de facto, ministra num dos governos provisórios. Depois foi, até hoje, a primeira e única mulher a ser primeira-ministra em Portugal, embora não tenha ido a eleições. Portanto, ela foi convidada por Ramalhianos, portanto, uma iniciativa, um governo de iniciativa presidencial, e foi também a primeira mulher portuguesa a ser candidata à presidência da República e ainda, na sua vida política, foi a cabeça de lista do Partido Socialista, enquanto independente, às primeiras eleições ao Parlamento Europeu que Portugal integrou, portanto, em 1987. Esta sua visão, esta mulher de visão que ela era, focava também sobre as desigualdades sociais e, em particular, as feridas pelas mulheres, a sua invisibilidade, a sua falta de voz e até palavra. Ou seja, nós sabemos que antes do 25 de Abril o analfabetismo das mulheres, a iliteracia era enorme e, portanto, esta preocupação dela. E é nesse sentido que, em 1970, ela veio a presidir um grupo de trabalho para a participação das mulheres na vida económica e social. Em 73, esse grupo evolui e ela vem a presidir a Comissão para a Política Social Relativa à Mulher. E quando, em 75, já a Ministra dos Assuntos Sociais decide criar esta comissão, no fundo, a Comissão para a Condição Feminina, hoje Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, é o culminar deste trabalho de recolha de informação. Não havia dados estatísticos, não havia conhecimento da realidade das mulheres, da sua vida laboral, como era o cuidado, não havia conhecimento público e para a política da realidade das mulheres, principalmente no seu espaço privado. E, portanto, era fundamental para se poder tomar medidas de política haver conhecimento sobre qual era a realidade das mulheres em Portugal à data. E, portanto, ela tem este papel fundamental. Deixem-me já agora partilhar aqui também, porque há várias coisas que a palavra dela é sempre melhor e, portanto, sobre este seu papel, ela escreve o prefácio de um livro de Maria Regina Tavares da Silva, que veio a ser também uma presidente da então CIDM, Comissão para a Igualdade de Direitos das Mulheres, que se chamava A Mulher, Bibliografia Portuguesa Anotada, e que faz um apanhado histórico das mulheres em Portugal desde 1518 até 1998. E diz a Maria de Lourdes Pintacilgo neste prefácio: ao olhar que Portugal pensou e escreveu sobre as mulheres entre 1518 e 1998, esclarece toda uma herança que não pode deixar de estar ainda presente nas convicções, nos atavismos, nas reações espontâneas da sociedade em que vivemos. E, ao lermos as citações que a autora, portanto, Regina Tavares da Silva, judiciosamente escolheu para dar o tom exato do documento que anota, perguntamos com que detergente do espírito se limparão tão profundas e repetitivas marcas que atravessaram incólumes estes quase 5 séculos de pensamento sobre as mulheres. Portanto, percebermos como a realidade vivida pelas mulheres, as assimetrias, as desigualdades estão tão enraizadas histórica, social, culturalmente na nossa sociedade e como é difícil transformar pensamentos, comportamentos tão enraizados.
E por essa mesma razão ela quer dar voz a esse lado, mas ela confronta-se com outra realidade, que ela é uma das únicas mulheres, ou se não a única, naquele contexto, a integrar um Conselho de Ministros formado por homens. E, portanto, como é que uma mulher, num mundo de homens, se faz ouvir? E como é que os temas de sociedade das mulheres, que são de sociedade, não são só das mulheres, podem entrar neste mundo de homens, nestes Conselhos de Ministros? E, portanto, ela usa uma expressão que é falar a linguagem da mesa. E ela, sendo Ministra dos Assuntos Sociais, queria trazer estas questões, mas para prender a atenção, ela começou por falar das questões que eram do interesse primeiro dos homens do Conselho de Ministros, designadamente a justiça, a defesa, a descolonização. E, portanto, ela interessava-se por estes assuntos para criar o espaço para depois trazer os assuntos que eram os da sua pasta, os da sua preocupação. E de assuntos como, por exemplo, as pensões, o salário mínimo, assuntos que estão hoje já dados como garantidos e que nessa altura não eram de todo dado adquirido. E ela usa também uma expressão que é a teoria das brechas, ou seja, aparentemente a partir da sua formação enquanto engenheira, que é, há sempre espaços onde nós podemos entrar e intervir e onde a partir daqui nós podemos transformar, mudar o grosso a partir destas pequenas entradas que vamos encontrando nesta linguagem, nesta dialética com o outro, interessando-nos pelo que interessa ao outro e trazendo-os também às nossas causas, aos nossos interesses. E, portanto, ela era, de facto, eu chamo-lhe aqui uma antevisão do que hoje, portanto, já só nos anos 90 é que se vem a trabalhar, em termos da igualdade de género, dos direitos das mulheres, o chamado conceito mainstreaming de género. Portanto, ela já nessa altura no Conselho de Ministros percebia que para poder trabalhar estas questões, não só dos direitos das mulheres, dos assuntos sociais, ela tinha que o fazer de forma transversal em todas as temáticas e, portanto, ela tinha que se envolver nas várias temáticas para depois trazer a perspectiva que era a que lhe interessava trazer. Portanto, ela é, de facto, visionária também nisso. E, portanto, este seu comportamento, que era transgressor, portanto, ela era uma mulher no Conselho de Ministros, que trazia assuntos que não eram abordados, que não eram sequer do pensamento, do conhecimento, do imaginário destes homens, e de repente ela era admirada, mas por outro lado receada, porque ela estava a mexer com o status quo e trazia pensamentos estranhos, não é? Ela era de facto transgredia, era progressista, era desapegada do poder. Ela via o poder numa forma, nós temos o poder, nós só não o usamos muitas vezes porque não temos consciência de como ele está ao nosso alcance, e ela via o poder da palavra, da reflexão, da ação, e não o poder dos cargos. Ela era desapegada dos cargos. Talvez por isso se mantenha ainda na invisibilidade, não é? Porque ainda vivemos num mundo em que o poder dos cargos é que é o mais valorizado, e ela não tinha essa forma de ver o poder. E, portanto, esta incompreensão e receio que ela gerava não era só no mundo político, era também no mundo das organizações religiosas onde ela se movimentava. E muitas vezes ela sentia esse isolamento. E daí depois o que ela chama a sua tribo, quando encontra um movimento global Grau, onde ela percebe há mais quem pense como eu. E, portanto, esta controvérsia que ela gerava, este rompimento, ela sentia-se um pouco isolada, não é? Ela não queria ceder ao seu pensamento, à sua forma de estar e precisava ter a sua tribo. E nesse sentido entra a visão dela, a política é para os cidadãos, como aqui vou acelerar, porque só tenho mais 2 páginas. A política é para os cidadãos, é dos cidadãos e das organizações que os representam, e é um exemplo pioneiro o que ela faz com a Comissão para a Igualdade de Género, que é criar um conselho consultivo de ONGs. Estas ONGs são ouvidas antes que a política decidida para esta comissão venha a ser implementada, e hoje isso é prática comum em praticamente todos os ministérios, todos consultam as organizações que trabalham as suas temáticas, mas ela foi pioneira nessa matéria e, portanto, ela promovia o debate com cidadãos, assumindo e valorizando as diferenças. Portanto, ela não queria que pensem todos como eu. Ela era controversa, mas queria que a ouvissem e queria ouvir quem pensava de forma diferente e integrar. E essa é que era a visão, a inovação dela. E também numa ótica de multidisciplinaridade.
multidisciplinariedade. Já estou aqui a baralhar a palavra. E também a perspectiva dela da promoção da democracia e a participação política das mulheres. Deem-me só, eu prometo ser rápida, mas é de facto relevante as palavras dela. Ela diz assim: no início dos anos 80 comecei uma ação cívica orientada para o aprofundamento da democracia. Estimulei a criação de uma rede de mulheres com o objetivo de encorajar a tomada da palavra pelas mulheres e a sua participação em todos os aspectos da vida social. E ela dizia, não há democracia sem as mulheres. E é interessante, esta sua visão é também valorizada nas organizações internacionais, portanto ela é desde logo ainda em 75 nomeada delegada permanente de Portugal junto da Unesco e portanto foi a primeira mulher embaixadora, no momento em que às mulheres em Portugal era vedada a carreira diplomática, portanto também aí ela rompeu e foi pioneira. Foi-se mantendo em vários cargos, responsabilidades nestas organizações internacionais, até em 92 presidir a Comissão Mundial Independente sobre a População e a Qualidade de Vida, de onde sai este tal relatório Cuidar do Futuro. E aqui é interessante dizer que ela garantiu que esta comissão que ela presidia, para este relatório, era paritária. Tinha o mesmo número de homens e de mulheres a integrar a comissão. E foi a primeira vez, a nível mundial, que um trabalho destes, uma comissão destas, foi paritária. Portanto, também aqui a inovação dela. E estou mesmo a acabar, como se vê. Aqui é interessante esta citação sobre como ela via este trabalho global e este relatório. Ela diz: quando sentirmos como nossos os problemas dos outros povos, quando lhes admirarmos e respeitarmos os valores culturais próprios, quando tivermos deixado para trás o apego às nossas coisas só porque são nossas, quando tivermos presentes na nossa vida de todos os dias aqueles que lutam, sofrem e amam como nós, quando o bem comum dos outros povos nos puser perante a legitimidade de muitos dos nossos direitos e quando sentirmos tão forte a necessidade de contribuirmos concreta e eficazmente para o bem de todos os homens como o sentimos em relação aos que nos rodeiam, então a nossa consciência cívica ter-se-á verdadeiramente alargado às dimensões do mundo. Portanto, ela pensava o mundo, ela não se confinava às fronteiras de Portugal ou da Europa, ela era uma mulher do mundo. E era mulher. E trazia essa sua perspectiva ao trabalho político e de cidadania que fazia. E aqui, sem me alongar, já foi muito dito, a perspectiva da ética do cuidado. Para ela, o cuidar era a primordial exigência da ação política. A ação de cuidar é a responsabilidade central de toda a política. Governação, articulada com a cidadania, no espaço público. Portanto, ela traz esta noção também com este relatório das políticas de longo prazo integradas à natureza, ao ambiente, à qualidade de vida. E, portanto, eu termino com uma frase que dizem sobre ela, em que o seu pensamento foi considerado utópico e com razão. O lugar que ela concebeu, pelo qual da sua vida, não existe. Ou não existe ainda. Obrigada. Muito obrigada. E realmente a questão de salientar a importância das mulheres e lutar contra o tal detergente do espírito que apaga as mulheres e conseguir introduzir a dimensão política das mulheres em todas as áreas da vida e do saber e da política era realmente uma das marcas da Maria Dolores Pinto da Silva, que continua perfeitamente atual. São problemas que não existem. Quer dizer, o mundo que a Maria Dolores sonhou não existe ainda, como muito bem frisou a nossa convidada que acabámos de ouvir. Agora vamos passar ao Guilherme Oliveira Martins, que tem um currículo tão longo que eu não vou, obviamente, referir. Presidente do CRC. Presidente do CRC, atualmente do Conselho Fiscal do CRC, atualmente é administrador da Gulbenkian, foi também presidente do Centro Nacional de Cultura, em cuja casa nos encontramos,
professor catedrático convidado da Universidade de Lisboa e do ISCSP, afinal de contas, 3 vezes ministro, etc, currículo longo, e é alguém que todos nós conhecemos e nas conferências de mais está sempre presente, portanto, temos sempre este encontro marcado e vamos então ouvi-lo sobre uma amiga comum que é a Maria de Lourdes Pinta Silva. Muito obrigado, eu vou cumprir, prometi a Maria Alfreda que cumprirei escrupulosamente o que a vai ver. Bom, eu sou 30 anos. 30 anos de Maria de Lourdes Pinta Silva, portanto é de facto algo que está muito profundamente no meu coração. Lembro-me das primeiras, das últimas conversas dela, as últimas foi sobre a fundação, exatamente sobre nessa altura como tornar a fundação uma realidade. Esta é a primeiríssima edição, e a Maria de Lourdes diz-me isto. Estou segura que partilhamos os mesmos ideais para que melhore a qualidade de vida de todos, hoje e amanhã. Maria de Lourdes. Portanto, são 30 anos. Este relatório da Comissão Independente de População e Qualidade de Vida é um relatório fantástico. E é fantástico porque é um relatório que lança e abre novas perspectivas, que nessa altura não estavam na ordem do dia, hoje estão mais, mas importa ler a Maria de Lourdes para vermos criticamente, porque os caminhos seguem em sentido positivo e muitas vezes não cumprindo exatamente aquilo que estava no espírito. Começo por agradecer às minhas colegas de painel e começar por dizer que a professora Maria Rosado Carrilho, com a sua juventude, acabou com uma frase que é das origens das leituras da Maria de Lourdes. É preciso ver que estamos numa casa que tem muito a ver com o percurso intelectual da Maria de Lourdes. Falo do Tempo e o Modo, falo do grupo que em 1958, com António Alçada, tornou a Moraes uma editora que começou a anunciar, estamos mesmo no ano do início do concílio, começa a anunciar, e aqui, por estas salas, por estes sítios, andaram figuras absolutamente fundamentais com influência decisiva na Maria de Lourdes. Vi ali, a certa altura, uma lombada do Levinas, que eu conheci muito bem, e eu discuti com a Maria de Lourdes a noção de rosto e a noção da influência, da responsabilidade, relacionando o Acionas, da ética da responsabilidade, mas a responsabilidade para com o outro, que é a noção de Levinas, e Levinas vivo, Levinas em presença, portanto, discutiu connosco estas questões. Bom, ora, para começarmos pelo princípio, tinha eu 1 ano de idade, e a Maria de Lourdes e o Adélio de Cedas Nunes fizeram algo absolutamente novo, que foi a juventude universitária católica fazer um congresso com homens e mulheres. Não era assim, porque havia a JUC, etc. E a Maria de Lourdes faz isto com o Adélio. E, portanto, a primeira referência que eu devo fazer é com essa premonição fantástica, de uma figura fantástica, que foi ministro, quando a Maria de Lourdes foi primeira-ministra. O Adélio de Cedas Nunes foi trazido pela Maria de Lourdes para junto de si, com um grupo absolutamente fantástico, com o Alfredo Bruta Costa, enfim, eu não parar. Só vou dedicar aqui a minha intervenção a uma amiga comum, que não posso esquecer, a Teresa Santa Clara Gomes. E os textos, aquela frasezinha que referiu, é uma das primeiras leituras da Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes é engenheira e a Maria de Lourdes vai a tudo aquilo que vai ser o Círculo do Humanismo Cristão, que o António Alçada, com o Pedro Tamer, organizam,
e que parte disso mesmo. A noção de pessoa humana e a dignidade da pessoa humana. E a noção de cuidado começa aí a germinar. E a noção de cuidado vem exatamente da noção de caritas. Caritas. É aqui que começa o cuidado. É exatamente e a Maria de Lourdes, falámos muito sobre isto, entendo que nós precisamos ter uma linguagem para os cidadãos em geral, que é uma linguagem que tem muito a ver com o nosso código genético. Falava naturalmente, eu rio um bocadinho aqui com a Maria Alfreda, quando citou muito bem o ver, julgar e agir. Isso era o nosso lema. Era o nosso lema, era a primeira página daquilo que correspondia à ação, correspondia, e a ligação entre pensamento e ação. A revista O Tempo e o Modo não se chama revista de pensamento e ação por acaso. É exatamente por isto, a necessidade de ser coerente, de ligar o pensamento e a ação. Ser e agir. Ser e agir. E naturalmente, eu devo dizer, o Heidegger era lido por este grupo, e desde cedo. O Heidegger não está justamente na biblioteca da Maria de Lourdes, mas a Maria de Lourdes conhecia muito bem desde o início. E tinha algumas desconfianças. E tinha algumas desconfianças. Desconfianças não punha em causa a essência do próprio pensamento do Heidegger. Mas a Maria de Lourdes tinha algumas desconfianças relativamente ao Heidegger. A Maria de Lourdes, desde muito cedo, leu Kierkegaard e leu justamente essa referência fundamental e designadamente o diálogo que é um diálogo ecuménico, e a noção de ecúmena significa aquilo que estava fora, e nós vamos caminhando relativamente não apenas ao núcleo fundamental daquilo que nos diz mais diretamente respeito, mas vamos à ecúmena para poder ter um diálogo, e é um diálogo que vai além daquilo que é o que nos está mais próximo. E, portanto, relativamente às leituras da Maria de Lourdes, temos justamente, logo no início, o Kierkegaard, que tem uma influência muito significativa, e depois, na literatura francesa, o Emmanuel Mounier, a revista Esprit, e designadamente na revista Esprit, os aspectos do trabalho, da dignidade do trabalho. A dignidade do trabalho, a igualdade da mulher. A igualdade da mulher. E é algo muito precoce, é muito precoce. Quer dizer, quando este tema praticamente não era debatido, e eu conto apenas na minha, porque nestes 30 anos houve um momento, porque eu tive na Comissão Nacional da Unesco durante praticamente 10 anos, e foi o tempo em que preparámos o novo Objetivo Mundial da Educação. E o novo Objetivo da Educação, está aqui a Teodora Vasconcelos, que é uma velha amiga, que fizemos um caminho comum também relativamente à valorização da educação para todos. Devo dizer que o objetivo primeiro da Unesco, até 1990, era a luta contra o analfabetismo. E a Maria de Lourdes dizia, não, isto não está bem. Porquê? Porque há analfabetos cujos conhecimentos e sabedorias nós temos que recolher, e as mulheres, designadamente. E na Educação para Todos, esta descoberta extraordinária. Por que razão é que devemos privilegiar a educação das mulheres? O filho ou a filha de uma mulher alfabetizada não será analfabeto. O filho ou a filha de um homem alfabetizado pode ser analfabeto. E isto era fundamental, designadamente para a África, para o terceiro mundo, para a diversidade. E, portanto, isto é absolutamente extraordinário. Às vezes perguntávamos, quer era ela, quer era a mim, perguntava, isso fala-se das mulheres, do género, porque é politicamente correto. E nós dizíamos, não, porque é mais eficaz. Porque é mais eficaz. E essa aqui é a grande questão. A questão
A dignidade humana é uma questão que tem a ver com todos e temos que fazer esse percurso, e naturalmente que este é, de facto, um elemento muito importante. Se nós lermos hoje, ou relermos o Cuidar o Futuro, eu não tenho tempo para isso, como é evidente, nós podemos organizar, se quiserem, podemos organizar um curso, mas verdadeiramente o que é que está aqui? Está aqui todas as preocupações da sustentabilidade, não apenas a sustentabilidade financeira, mas a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade cultural, a sustentabilidade humana, a compreensão do património, que é o património material, mas também é o património imaterial, são as tradições, são os hábitos e costumes, e simultaneamente é também as novas tecnologias. Ela era uma engenheira, ela compreendia a importância das novas tecnologias e está aqui a aproveitar melhor, com maior eficácia, as tecnologias, ligar à ciência, à inovação e também recusar a lógica positivista da ciência, a recusar essa lógica e compreender afinal aquilo que, mais próximo de nós, o António Damasio diz relativamente à ligação entre a razão e o sentimento. As pessoas traduzem mal porque dizem que é emoção, não, a emoção é uma consequência do sentimento. E a Maria de Lourdes era uma pessoa extremamente atenta, extremamente curiosa, e era alguém que dava passos que eram extremamente seguros. E esta ideia de razão, esta ideia de sentimento eram elementos absolutamente fundamentais. E pôr a pessoa em primeiro lugar. E pôr a dignidade humana em primeiro lugar. Ainda há dias, entre nós, numa conferência ali no Gulbenkian, o Michael Sandel dizia assim, a tirania do mérito. Maria de Lourdes há quanto tempo nos dizia isso? Recusar a tirania do mérito. Reconhecer a dignidade do trabalho. Reconhecer a dignidade do trabalho, reconhecer a dignidade das pessoas, reconhecer a diferença. Todos somos iguais e todos somos diferentes. E muitas vezes dizia-se, isso é igualdade, e dizia-se, liberdade primeiro, porque é igualdade. E a Maria de Lourdes disse nunca liberdade igual, igualdade livre. E estes aspectos são absolutamente fundamentais. Eu disse a Maria Alfredo que cumpria o horário, cumpre o horário, falta-me 1 minuto, e para vos dizer o seguinte, leia, não esta, mas é a edição da Fundação. Naturalmente, esta já não há, não é? Esta já não há, e eu guardo com muito gosto como uma relíquia fantástica, porque aqui está Maria de Lourdes a dizer-me, nós partilhamos estas ideias. E o cuidado vem exatamente disso, e vem de dar ao mundo a perspectiva daquilo que significa o agape, esta capacidade extraordinária do amor, o amor espiritual, mas simultaneamente o filia e também o eros. O filia, o agape e o eros eram realidades que tinham a ver, afinal, com a compreensão da pessoa humana, como realidade complexa. E falando de diálogo, falo também de alguém que a Maria de Lourdes conheceu, com quem dialogou e com quem também teve aproximação significativa, que é o Edgar Mourão. O Edgar Mourão acaba de fazer, vai fazer dentro de dias 101 anos. 101 anos. Está vivo, felizmente está vivo, fala e pensa. Pois bem, palavra final. Cumpriu o horário, a Maria de Lourdes diria um bocadinho mais, mas leiam e compreendam que o seu exemplo é tudo. Obrigado. Muito obrigada, foi realmente no ponto, e deu-nos a perspectiva da Maria de Lourdes como alguém que era atenta, curiosa, mas que vinha de uma tradição personalista, de uma tradição filosófica e humanista, e que nos interpela hoje, porque realmente cuidar o futuro é cuidar também do nosso presente, e o nosso presente, já não temos a Maria de Lourdes entre nós, mas o seu pensamento está muitíssimo vivo. E agora, nos 10 minutos finais,
temos tempo para os comentários das pessoas que estão a... Eu gostaria de perguntar ao Dr. Oliveira Martins, porque achei de facto interessante o pensamento bastante humanista e preocupado com o outro da engenheira Lourdes Pita Silva, mas há aqui uma coisa que faz confusão daquilo que eu conheço da engenheira, que é o seguinte, portanto, eu sei que ela, quando concorreu às eleições presidenciais, concorreu apoiada pela extrema-esquerda, que tem valores diferentes dos cristãos, como todos sabemos. Como é que é possível que uma pessoa com esse pensamento cristão e essa preocupação humanista acaba apoiada por aqueles que têm um pensamento totalmente contrário? Obrigado. Obrigada. Vamos à segunda pergunta, que é a Elisete, aqui à frente. Eu está sempre breve, mas eu fiquei tão encantada com tudo o que eu vi, porque me vi há uns anos atrás, sentada na mesa, como estão aqui, com a Maria Lourdes Pita Silva ao meu lado. E ela ficou tão encantada comigo, porque foi eu dizer, mas é verdade. Eu estava, nessa altura que tinha acabado no mestrado, sobre desenvolvimento moral dos estudantes de enfermagem, onde comparava a ética do soldado com a ética da justiça do povo. E, portanto, tinha aprofundado muito a Gilligan. Ela ficou encantada, tivemos uma conversa maravilhosa. Eu já conhecia outras coisas e gostava de dizer só duas coisas. Uma, foi Raimundo Oliveira, um dominicano que infelizmente já nos deixou, disse uma vez uma coisa que me encantou. Quando ela era primeira-ministra, disse: foi a primeira vez que eu vi o Evangelho nas ruas do meu país. Eu achei que foi uma homenagem a ela que ele disse isto. Eu achei isto lindíssimo. E eu tenho cuidado do futuro bastante mais maltratado que esse, que está todo arriscado, porque usei imenso para os meus alunos e tenho foi oferecido pelo meu filho, que nessa altura era um jovem, uma dedicatória amorosíssima. Portanto, é isso. Muito obrigada por completaram muita coisa. Obrigada. Isabel. Na segunda fila. Exatamente, segunda fila. Pois eu também gostava de dizer que gostei muito de ouvir os três comentários por perspectivas diferentes à Maria Lourdes Pita Silva e já agora aproveito aqui a pergunta ao meu lado para dar uma chega, depois a resposta se calhar vem da mesa, mas para dar uma chega, porque é que a Maria Lourdes foi apoiada pela extrema-esquerda. Eu não diria que foi apoiada pela extrema-esquerda, embora a extrema-esquerda também se calhar estava lá. Como estava gente muito variada, não foi partidariamente apoiada. E foi esse o problema dela, não teve nenhum partido que a apoiasse. Foi essencialmente a esquerda. Então, fosse esquerda, e para isso eu acho que há uma situação muito engraçada, que foi a apresentação do programa de governo na Assembleia da República em 79, quando ela foi primeira-ministra. Ela disse, e eu fiz até um texto em que contraponho o que ela disse no discurso e o que vem na Gaudium et Spes, na Constituição Gaudium et Spes, e é quase textualmente. Eu acho que ela não foi lá buscar para pôr no programa de governo, mas era a habitação, os problemas todos, que são os problemas dos mais desfavorecidos na sociedade, e que ela dizia que ia resolver, e teve uma pateada a dizer que fosse para casa, que fosse cozer meias, que fosse... Isto está nas atas da Assembleia da República do dia da apresentação do programa de governo. Disseram, sim, vai para casa, vai produzir meias. Não sei se alguém está, eu estava lá, e se calhar algumas pessoas que estão também lá estavam, e isso foi engraçado. Ela não achou graça nenhuma, mas eu achei. Eu achou nas bancadas e fizeram agora alguma. Foi. Não, e por isso eu acho que. Porquê? Porque consideravam que aquelas coisas, aqueles objetivos que estavam no programa de governo eram realmente acabavam de pés. E, portanto, a esquerda coincidia com esses objetivos e a direita já não achou bem. Lembra que quem fez pateada foi o CDS. Pronto, isto é um pormenor para explicar. Agora, o que eu tinha pensado dizer era o seguinte, que muitas vezes, quando se fala do pensamento da Maria Lourdes Pita Silva, não foi o caso aqui, mas foi uma tese, por exemplo, que eu arguí em Coimbra, em que se fica encantado por pensar que a Maria Lourdes
cita o Heidegger, ou conhece o Heidegger, que conhece o, não se falou hoje, mas com razão poderia ter-se falado do Merleau-Ponty, ou Com Olhos no Mundo, é frase de Ponty, e outras coisas assim, e diz a própria, como é que se chama, a americana do cuidado, Carol Gilligan, que ela seguiu a Carol Gilligan. E eu acho que o que ela fez com este e com muitos outros que ela leu, como foi lembrado, era pensar entre pensadores. Portanto, com o pensamento dos outros, ela gostava muito dessa expressão, que a Mareca cita muitas vezes, pensar entre. E era isso que a entusiasmava. E ela tinha um pensamento, que é um pensamento próprio, e isso que eu acho que às vezes não é, noutras intervenções, que não é muito acentuado. É que ela não repete. A gente fica contente porque citou a Carol Gilligan, vejam lá, ela Ponty, eu não sei quanto. Não, ela teve um pensamento próprio, pensando entre esses todos, pensando em rede com esses todos, interdisciplinarmente. Era só isso, não é uma pergunta, mas era muito obrigado. Eu acho que não vamos ter tempo para mais, faltam 5 minutos para as 8 e eu vou dar a palavra à mesa para fazer... São comentários, não são perguntas. A mesa não vai falar. Não faz mal, eu não faço discurso nenhum. Teresa, foi uma excelente mesa de conferencistas. Tocou-me profundamente a intervenção do Guilherme Oliveira Martins, sem desprimor, porque o Guilherme mencionou a Teresa Santa Clara e a Maria de Lourdes. Teresa Santa Clara foi sempre uma mulher de, como é que eu ia dizer, de bastidores. E eu acho que nunca a Maria de Lourdes teria feito o que fez sem a interação e trabalho de projeto que teve sempre com a Teresa Santa Clara. Eu estou pronto, não digo mais nada, mas não podia deixar que isto muito bem. Não, mas já não há tempo que eu quero perguntar porque é que o Partido Socialista não apoiou a candidatura da Lourdes Pina Silva. Obrigada. Eu digo sim, eu também nós temos apenas 5 minutos e dar nota do seguinte. Maria de Lourdes é extremamente coerente no seu pensamento. E é alguém que, em determinado momento, lhe perguntaram nessa candidatura de 1985 qual era, digamos assim, a sua definição, esquerda e direita, e ela disse as fronteiras entre a esquerda e a direita são fronteiras que se diluem e é preciso pensarmos exatamente na causa das pessoas. Era essa a sua preocupação. Eu devo dizer o seguinte, historicamente, a Maria de Lourdes conhece profundamente a militância, designadamente a militância cristã. Eu recordo o caso de Dorothy Day nos Estados Unidos, recordo Saul Alinsky nos Estados Unidos também, que muitas vezes foram confundidos com posições extremistas. E, no entanto, eram posições que, com o tempo, se revelaram apenas como posições de salvaguarda dos direitos fundamentais. E a Maria de Lourdes, como pessoa de causas, era também uma pessoa dos sinais dos tempos. Quando aqui se invoca exatamente a Gaudium et Spes, e a encíclica que para a Maria de Lourdes era aquela que mais a influenciou, Pacem in Terris, onde está a distinção clara entre o dever e o direito. E o dever e o direito são peças da mesma, são a mesma moeda. Para a Maria de Lourdes, o dever e o direito eram a mesma. Eu volto ao Ancionas, é o que ele diz, é o que ele afirma, e designadamente a responsabilidade para com o outro, traduzida no rosto em Levinas, também. O mesmo Simone Weil.
Simone Weil. Simone Weil é uma autora que desde muito cedo tem é lida desde os anos 50. É lida, e no entanto, Simone Weil vai para a Espanha, vai exatamente combater durante a Guerra de Espanha e vai naturalmente compreender as contradições muito grandes que existiram, e designadamente as injustiças que foram cometidas. E designadamente a Maria de Lourdes havia um outro livro que não citámos aqui, e que é Les Grands Cimetières sous la Lune, de Bernanos. Bernanos é um homem conservador que vai para a Espanha fazer um relato da causa nacionalista na Guerra Civil e regressa a denunciar tudo aquilo que se estava a passar, que era exatamente Les Grands Cimetières sous la Lune. A Maria de Lourdes era uma pessoa extremamente preocupada com as pessoas, e as abstrações para ela eram uma tentação terrível. As abstrações, sim, considerar uma abstração, o direito como se fosse uma abstração, os valores para a Maria de Lourdes eram valores personalizados, eram valores enraizados. O bem, o bom, o belo, o justo, o verdadeiro, tinham a ver com pessoas concretas, com aquela pessoa esquecida, porventura. Ela era contra a indiferença, porque a indiferença significa, afinal, não termos resposta para quem está ao nosso lado e pede, às vezes, coisas difíceis, coisas que não podemos fazer. E a ideia de utopia para Maria de Lourdes era uma ideia que ela colocava sempre com esse lado. O que é que podemos fazer para melhorar as coisas? Eu volto à frase que ela me diz: é preciso que nós, hoje e amanhã, combatamos pelos ideais em que acreditamos. E agradeço a Teresa por ter recordado a nossa querida Teresa Santa Clara, que era uma pessoa extraordinária em muitos, olha, até ao fim. Pronto. Ler a Maria de Lourdes, seguir o seu exemplo. Bom, e com esta expressão da importância da Maria de Lourdes Pintacilgo, eu queria duas coisas. Em primeiro lugar, agradecer aos três participantes deste debate, que infelizmente é sempre muito curto, e as intervenções também que fizeram, no pouco tempo que restou para o debate da Assembleia, e lembrar que no próximo dia 17, a próxima Conferência de Maio será sobre um outro profeta deste tempo, que foi ministro também do governo, do quinto governo, da Maria de Lourdes, que é Alfredo Bruto da Costa, e que a Maria de Lourdes muitas vezes me disse: ele é um santo de certeza. E eu também acho que sim. Portanto, convido-vos a virem ouvir os testemunhos e as reflexões sobre Alfredo Bruto da Costa, também conhecido por ABC, no ficheiro da Maria de Lourdes.